Muito bem. Bom, então, serão 4 exposições, nós temos 1 hora. Eu vou pedir a cada um dos participantes que faça a sua exposição em 10 minutos, para que depois a gente tenha 20 minutos para um debate entre nós. E a plateia, se quiser, por favor, encaminhe perguntas por escrito. Eu começo com o Tito Martins Júnior. Peço ao Roberto aqui para ajudá-lo com o microfone. Obrigado, Sérgio. Eu achei que ia ser o último. Mas aproveitando que já que ele não chegou ainda, a gente pode falar um monte de coisa. Você quer exercer essa prerrogativa, a gente negocia. Não tem problema, não tem problema. Bom, em primeiro lugar, agradecer à Fundação e ao IBRAM pelo convite, né? Realmente é um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Eu não vou cumprimentar todas as organizações, instituições e empresas aqui representadas, até porque se eu fosse falar, eu ia gastar os 10 minutos. Então, olá para todos, é um prazer realmente estar aqui. Vou me interromper? Oi, presidente. Acabamos de começar, podemos interromper. Haverá uma situação inusual aqui. Em algum momento chegará pela palestrante, eu vou pedir para o senhor se sentar numa outra mesa, mas quando ela chegar, mas ela ainda não chegou. E para... Não. Bom, a entrada não poderia ser em melhor estilo, né? Enfim, Tito, Continue, então. Pode retomar. Muito bem. Então, vamos lá. A proposta, pelo que eu estou entendendo, é a gente tecer alguns comentários a respeito do entendimento, no meu caso específico, do ponto de vista da indústria em si, né, de uma empresa mineradora, a respeito do quais são os grandes fatores, são aqueles pontos que hoje são os grandes influenciadores da nossa ação, do ponto de vista produtivo, vis-à-vis a questão de impacto no desenvolvimento territorial, desenvolvimento local, né? Eu acho até um tema bastante apropriado, no nosso caso especificamente, porque a Nexa é uma empresa que não é nova, nós já estamos aí no mercado há 60 anos como Votorantim Metais, mas a nossa proposta, a partir de uma mudança até de perfil da empresa de alguns anos para cá, e até de nome, foi exatamente valorizar alguns aspectos que a gente entende hoje que a indústria tem que fazer, porque senão nós não vamos conseguir evoluir e progredir e crescer no nosso negócio, né? Foi falado aqui mais cedo das demandas do setor, das carências do setor, o setor importante como eu acho que é muito mais pop que a agricultura, digo de passagem, mas, infelizmente, a agricultura saiu na frente, né, na propaganda, mas o que acaba acontecendo nós realmente temos que pensar diferente. Fato a gente tem que não só pensar, e tem que agir diferente, né? E, felizmente, um parêntese, nós não temos na Nexa pretensão nenhuma de ser a melhor em nada e de ser precursora em nada. Eu costumo dizer o seguinte: o que a gente quer fazer valer são ideias que a gente entende como ideias novas, ideias inovadoras, ideias que outras grandes empresas, algumas até presentes aqui, já estão praticando há muitos anos. E eu digo internamente que, se a gente conseguir perseguir isso de maneira correta, nós podemos até nos tornar benchmark em algumas ações. Então, o ponto é esse: não existe uma pretensão de arrogância no que eu vou comentar aqui agora, mas sim de constatação da realidade, né? Claramente, e aí eu vou pegar o exemplo, nós estamos no Brasil e estamos no Peru, né? Existe uma distinção muito grande de estar operando no Brasil e estar operando no Peru. Vou falar de Peru primeiro. O Peru é um deserto, né? Então, como o Peru é um deserto, as características no que diz respeito a impacto ambiental são bem diferentes daquelas que a gente vê no Brasil, né? Então, o que acaba acontecendo no Peru o licenciamento ambiental, ele, de certa forma, desde que o tema não seja água, porque não tem água no deserto, ele é relativamente tranquilo. Tranquilo no que sentido? Você, para ter a licença ambiental, você precisa primeiro ter a chamada licença social, o acordo social. O Peru é um país onde prevalecem as pequenas municipalidades, as pequenas comunidades. E a terra, a propriedade da terra, pertence a essas comunidades. Então, para você fazer um acordo para explorar e para produzir posteriormente, você precisa ter a aceitação dessas comunidades.
Então, o esforço que você tem que empenhar em relacionar com essas comunidades é muito maior. No caso do Brasil, é exatamente o oposto, né? Eu acho que o Brasil ainda padece, e eu tenho falado isso há anos, no entendimento que mineração é muito importante para o país. Nós não temos a cabeça, o mindset de um canadense, de um australiano, de um sul-africano, e mesmo de um peruano, quando a gente fala em mineração. A importância desse negócio para o nosso país. Não temos ainda, e eu espero que um dia tenhamos. Mas já se observa que, dependendo de onde estamos, por exemplo, no Pará, no Mato Grosso, Minas Gerais, o entendimento da importância do negócio está lá, está presente. Então, o apelo de aproximação na relação com a comunidade é muito mais simplificado. E, por outro lado, a questão ambiental tem peso maior. Já foi falado aqui hoje, você conseguir o licenciamento, e aí, cada vez que passa, e dado os últimos acontecimentos dos últimos anos, infelizmente, a coisa está ficando cada vez mais difícil, né? Bom, onde eu quero chegar com isso? O que nós, na Anexa, hoje, estamos traçando como objetivo nosso? Primeiro, a gente quer, sim, ter a tal da licença social, seja no Brasil, seja no Peru, né, para poder operar em paz. Eu acho que o jargão licença social já ficou, é operar em paz. Operar em paz significa o seguinte: a gente instalar a nossa operação, tocar a operação, crescer com ela e deixar um legado. Deixar o legado é trazer o desenvolvimento para a região. Nós temos, ao longo dos últimos anos, principalmente, planejado em cima disso e trabalhado com os nossos projetos em cima disso. Eu vou, nesse momento, citar especificamente o projeto de Aripuanã, no Mato Grosso, né? E estamos usando práticas que já foram consolidadas no mercado. Por exemplo, a Vale, durante muitos anos, fez avaliações socioeconômicas de regiões. Carajás foi todo mapeado, né? A região do centro-sul do Pará foi toda mapeada, em termos de questões de necessidade, demandas e tudo. Então, a gente tem buscado isso. Então, a gente faz o acesso, a avaliação da região e tenta identificar quais são as carências daquela região, tanto do fator econômico local, quanto do impacto que terá para o nosso negócio. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo diz a questão do apelo social, ou seja, o que o local, o stakeholder local, quer, como é que ele está enxergando a vida dele, o que ele enxerga como futuro daquela região dele. E como é que ele enxerga os impactos daquele novo projeto mineral naquela região. O terceiro, a gente tenta associar esses dois primeiros e colocar, bom, dado que agora eu conheço a região, dado que agora eu sei quais são as demandas locais, como é que eu combino as duas e tento fazer do meu processo produtivo, da instalação do meu projeto, algo que consiga realmente agregar valor para todos os dois lados, para o lado da empresa e para o lado da região. E o quarto, a consequência desses três primeiros, é o estabelecimento de programas. No caso específico de Aripuanã, nós já estamos num estágio bastante avançado, eu vou dar o exemplo do que a gente está fazendo. A gente deve estar para aprovar o projeto do ponto de vista ambiental, a licença de instalação está saindo aí nos próximos 2, 3 meses. Se parar para pensar, depois do S11D lá no Pará, vai ser o próximo projeto de mineração no Brasil. Não é tão grande quanto o S11D, mas é um projeto, nós estamos falando praticamente em torno de 400 milhões de dólares, numa região, para vocês terem noção do que eu estou falando, está a 1.200 quilômetros de Cuiabá. Se Judas perdeu as botas em algum lugar, tirou a meia lá, porque é realmente longe. Para você chegar lá de carro, são 30 horas mais ou menos. 25 a 30 horas, dependendo do tempo, das condições de tempo, de climáticas. Bom, o que nós priorizamos a partir desta avaliação, dessa conversa, essa discussão junto à sociedade, junto aos stakeholders locais e junto da nossa avaliação? Primeiro, é claro, a gente precisa atrair desenvolvimento que não seja só decorrência do nosso negócio. É uma área que tem uma tradição agrícola bastante forte, ainda, infelizmente, tem uma influência muito forte também de madeireiros, principalmente madeireiros ilegais. Então, a gente precisa trabalhar isso junto à sociedade. Segundo, existe uma deficiência muito séria com respeito à gestão pública, como na maioria dos municípios brasileiros, não é novidade para ninguém. Então, nós precisamos atacar isso, ou seja, usarmos ferramentas modernas de gestão para apoiar a gestão local. Terceiro, a questão ambiental, aí sim,
A água é uma questão que para nós é prioridade, até por essa tradição nossa de estarmos operando no Peru, mas que também no Brasil está virando uma coisa cada vez mais séria, né? Veja as mudanças climáticas, o que estão fazendo no Brasil. Então, a gente quer dar uma relevância muito grande a reaproveitamento de água e uma questão que virou chave no Brasil após o acidente da Samarco, que é a questão dos resíduos, né? Curiosamente, esse projeto, e não foi por causa da Samarco, esse projeto já existe, ele foi desenvolvido anteriormente ao acidente da Samarco, ele já previa o empilhamento a seco, que é uma coisa relativamente nova no Brasil. Mas por que é nova no Brasil? O Brasil sempre teve água. Então, ter barragem úmida era uma coisa bastante usual, vocês sabem disso, né? E, no caso do Peru, não tem. Como não tem, a gente tem a técnica de empilhamento a seco e o reaproveitamento da água. Então, nosso objetivo lá é realmente aproveitar 100% da água. Na verdade, o projeto está com uma característica interessante, ele está negativo em termos de água, porque está sobrando água, ou seja, você usa 100% e está gerando 110%, por conta de chuva, de regime fluvial. Em função disso, nós estamos atingindo uma meta nossa de sermos ambientalmente amigáveis. Estou chegando lá. Bom, e por último, a questão da infância e a formação. A gente tem usado, e detalhe, isso não é um esforço financeiro pesado, até porque existem organismos oficiais e extraoficiais que nos suportam com respeito a isso, que é a questão de treinamento e educação. Você possibilitar a educação localmente e, inclusive, utilizar aquela educação para te fazer mão de obra, para te disponibilizar mão de obra, é um retorno excepcional. E essa mesma educação também vai conseguir gerar alternativas econômicas diferentes do que da mineração. Bom, eu já não tenho muito tempo, só para encerrar, isso parece um blá, blá, blá danado, mas nós realmente estamos propondo caminhar nessa direção. Eu não tenho dúvida nenhuma de que mineradoras, seja no Brasil, no Peru, onde for, se não adotarem isso como padrão, não vão conseguir desenvolver seus projetos. Eu tive a oportunidade de estar no PDAC esse ano, em Toronto, falamos sobre isso. É o carro-chefe do nosso negócio. Não é à toa que nós acabamos de fazer a nossa discussão trianual sobre estratégia, entrou na nossa aspiração ser visto como uma empresa confiável e inteligente. Confiável no sentido que o que nós estamos dizendo, nós vamos implementar. Nós queremos ser vistos como uma empresa que instalou-se ali, em Aripuanã, e amanhã eu vou instalar lá em Magistral, no Peru. O pessoal vai virar e falar assim, esses caras estão indo muito bem na Aripuanã, porque eles estão trazendo valor para aquela região. Por que não tê-la aqui também? É isso que a nossa indústria tem que perseguir. E ser uma empresa que eu chamo inteligente. Não porque os outros são burros, mas é porque a gente tem que agir inteligentemente hoje, porque o volume de crítica e a forma como a informação e o conhecimento se propaga hoje não dá espaço da gente só parecer. Nós temos que realmente ser. É isso. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Ao lado do próprio. Pelo convite, que me dá o privilégio de trocar algumas ideias com essa plateia selecionada. Inclusive, fico feliz da presença de poder rever vários ex-colegas da Vale. Só para colocar a questão em perspectiva, o Brasil é o quarto país mais rico do mundo em reservas minerais e parte disso se deve ao minério de ferro. Nossas reservas de minério de ferro são estimadas em US$1 trilhão. Então, isso nos coloca em excelente posição. Mas herança geológica é uma condição necessária, mas não suficiente para a atração de investimentos e, portanto, para o desenvolvimento econômico. O investimento em mineração, como vocês sabem, é um compromisso com longo prazo. Então, o ambiente institucional é muito relevante. No final do século passado, ao mesmo tempo em que houve um deslocamento na demanda de minérios e metais do oeste para leste do mundo, com o forte crescimento da Ásia e principalmente da China,
houve um deslocamento da fronteira de exploração mineral do norte para o sul. E a América Latina foi extremamente beneficiada. A América Latina tem atraído de 25% a 30% do investimento global em exploração mineral. Por quê? Porque houve reformas, houve mudanças institucionais importantes em alguns países que se tornaram mais amigáveis para o investimento. Entre eles se destacam o Chile e o Peru. E hoje, 3 países da América Latina, Chile, Peru e México, absorvem 2/3 do investimento em exploração mineral na América Latina. O Brasil fica aí num 4º lugar e se tornou menos atrativo. A percepção de risco sobre o Brasil piorou muito nessa década. Se nós tomarmos o Global Mining Survey, que é feito entre 4.000 executivos e consultores da indústria de mineração no mundo, pelo Fraser Institute do Canadá, o Brasil, em termos do índice de atratividade de investimentos em mineração no Brasil, o Brasil passou de 24º lugar em 2011 para 61º em 2017. Quer dizer, isso é óbvio, o resultado de toda a instabilidade política e econômica do Brasil e também maiores riscos associados à mineração. O Tito falava do marketing do agro, realmente tem um marketing poderoso. A mineração contribui diretamente com 2% do PIB no Brasil, mas muito mais se nós pensarmos nos reflexos da mineração sobre a atividade econômica geral. Eu brincava com um colega que defende o agro, dizendo que se nós fizermos a mesma coisa na mineração, a soma da mineração com o agro vai exceder o PIB. Em lugar de vamos ficar mais de 100% do PIB. Nós, brasileiros, temos vergonha de ser um país rico em recursos naturais, coisa que os australianos não têm a menor preocupação. A Austrália, no ano passado, perdeu a última fábrica de automóveis. Por quê? Porque eles entenderam que não são competitivos na fabricação de automóveis. Eles são muito competitivos em outras coisas. Então, tem várias falácias. Eu já me defrontei, eu trabalhei 15 anos na Vale, me defrontei com vários... mas vocês produzem commodities, precisam produzir coisas com mais valor adicionado. Sabe? Vocês querem que a gente vá competir com a Apple? Porque valor adicionado é isso, não fabricar aço. Então, é um desprezo pelas vantagens competitivas. Numa palestra para sindicalistas em São Luís, eu falei para um deles, o mais ativo: o que você é? Qual a sua profissão? Sou metalúrgico. Você deve ser um excelente metalúrgico, mas como é que você acha que você iria se desempenhar trabalhando num banco de investimentos? Isso aí é diferente. Pois nós somos gente muito simples, a gente sabe cavar buraco, tirar uns minérios de lá e transportar. Não é sofisticado assim a indústria. E depois isso envolve ignorância. Você não vê um montante de capital investido na mineração, não se percebe o capital humano que a mineração requer, o conhecimento e a complexidade. E também há uma confusão entre preço unitário e valor adicionado. Porque um bem ter um preço unitário mais elevado do que o outro não significa que ele adiciona mais valor. Existe pesquisa econômica sobre isso e mostra para o período 96-2009 que, em termos de valor adicionado, o minério de ferro adicionava 1,28 vezes mais do que a produção de aço plano, e 2 vezes mais do que equipamentos de informática. E nós temos aí o exemplo de alguns países desenvolvidos que, em lugar de adicionar valor às matérias-primas, adicionaram novas capacidades. Por exemplo, a Austrália, maior produtor de minério de ferro, maior de carvão. A Austrália, se fosse por isso, ia ter uma poderosíssima indústria do aço. Eles decidiram investir em educação, em pesquisa e desenvolvimento e fazer outras coisas, serviços de mineração, por exemplo, de alto nível. A Noruega, quando descobriu
petróleo, em 1969, tinha um PIB per capita que era 60% da Suécia. Hoje tem 1,5 vezes a Suécia. Por quê? Porque eles criaram novas capacidades e desenvolveram uma indústria de serviços de alta qualidade, alta tecnologia para exploração de petróleo submarino. O Brasil está cheio de empresas norueguesas prestando serviços aqui. Outra coisa é a chamada maldição de recursos naturais. Quer dizer, o país que é rico em recursos naturais necessariamente vai ficar pobre. Isso não é verdade. Os países podem ter destinos diferentes. Se nós compararmos aqui a América Latina com o Chile e a Venezuela, o Chile tem as maiores reservas de cobre do mundo, a Venezuela, as maiores reservas de petróleo. Olha o que aconteceu. Em 1960, os chilenos eram muito mais pobres do que os venezuelanos. Hoje em dia, a Venezuela, o Chile é muito mais rico que a Venezuela. Na África, Botsuana e República Democrática do Congo. Botsuana era um país pobre em relação à República Democrática do Congo. Hoje, Botsuana tem um PIB per capita 18 vezes a da República Democrática do Congo. E a licença social para operar é outra coisa que leva a aumentar a contribuição da indústria de mineração para o desenvolvimento econômico. Por quê? As mineradoras mais e mais se convencem de que é importante ter essa licença social para operar. O que é? É investir em sustentabilidade e investir em projetos sociais, oferecer oportunidades para as pessoas, as comunidades nesses locais remotos onde a mineração se dá. A mineração não se dá na Avenida de Champs-Élysées, nem na Quinta Avenida, nem na Faria Lima. Ela se dá em lugares remotos, bem distantes, onde as pessoas estão muito distantes das oportunidades de mobilidade social e econômica. E, especialmente em economias emergentes, as empresas mineradoras, elas têm que entender que têm que assumir algumas funções do Estado. E isso é muito importante para a manutenção do ambiente de negócios favoráveis. Tem uma coincidência entre o social, o interesse da sociedade como um todo, e interesse privado, que é muito difícil de conciliar às vezes. A mineração tem um ciclo de vida com várias fases: exploração, descoberta, avaliação de projetos, desenvolvimento de projetos, produção. E, na produção, você tem um ciclo de vida. Tem um ramp-up, em que o projeto evolui desde o seu comissionamento, seu início de produção comercial, até chegar à capacidade nominal prevista. É uma fase de estabilidade, de steady state, que dura por vários anos. É diferente do petróleo. O petróleo, um poço de petróleo começa a produzir a plena capacidade, rapidamente entra em declínio, a mineração não, e no final entra o declínio. E para evitar o fim prematuro de um projeto, a mineração envolve um cabo de guerra entre inovação e depreciação, para estender a vida útil dos ativos. Então, o esforço de adoção de novas tecnologias é responsável, em parte, pela longa vida dos chamados ativos de classe mundial. Nós colocamos ali exemplos desde Sudbury ao atual sistema sudeste da Vale, que são centenários, minas de cobre nos Estados Unidos, no Chile, tem mais de 100 anos graças a esse esforço. Mas, por outro lado, as inovações são skill-biased. Elas tendem a reduzir o emprego de trabalhadores menos qualificados. Olhando uma fotografia da exploração de minério de ferro da Vale em 1942, a gente pode ver um monte de sujeitos com pás tirando o minério de ferro de uma mina. Isso mudou completamente. Então, se exige pessoas, menor número de trabalhadores e trabalhadores mais educados.
as cidades onde tem mineração não estão condenadas necessariamente a virar em cidades fantasmas, como nós observamos nos Estados Unidos, onde tinham operações de ouro, de carvão, e hoje são cidades abandonadas. Tem cidades no mundo que floresceram com a mineração, como é o caso de São Francisco, Johannesburgo, que nasceram no século XIX e foram impulsionadas pela mineração do ouro, o caso de São Francisco, e Johannesburgo, a mineração do ouro e da platina. E Sudbury é uma cidade em transição, se diversificando e procurando depender muito menos, e hoje, em termos de emprego, depende menos da mineração do que das outras atividades. E o que se vê no sucesso das cidades é o investimento em capital humano. Isso é fundamental. Se nós olharmos para os Estados Unidos, Nova York e Detroit. Detroit, em 1950, era a quinta maior cidade americana, a capital mundial do automóvel, e hoje é uma cidade muito menor e depreciada. Por quê? Em Nova York, por outro lado, sofreu uma grande desindustrialização e hoje é uma metrópole brilhante. A diferença está no capital humano, no nível de educação das pessoas. A indústria automobilística era uma indústria de pessoas de high school, enquanto que Nova York pôde se reinventar e criar uma poderosa indústria de serviços graças à qualidade do capital humano. Para finalizar e deixar uma proposta aqui, vou abordar a questão de royalties no Brasil. É o exemplo de política pública distorsiva anti-desenvolvimento econômico. Primeiro, o Brasil é diferente dos royalties. O Brasil tem royalties com redistribuição de receita entre estados e municípios e tem dois royalties, o royalty nacional, o CEFEM, e royalty subnacional, que são os TPRM, criados há poucos anos pelos estados. E a tributação excede o objetivo de cobrar pela utilização do subsolo da União. Quer dizer, atualmente incide sobre a receita bruta, que significa que tributa também o transporte e vai além da mineração ao tributar Pelotas, que é um produto industrializado. E os royalties são regressivos, a incidência sobre a receita, seja ad valorem ou ad rem, como são os royalties estaduais, eles são regressivos. Por exemplo, na fase de ramp-up, quando um projeto, inclusive, está tendo um retorno negativo, a operação é tributada. Então, tributa mais quem tem lucros menores, ou então até prejuízos. Ele desconhece completamente o ciclo de vida das minas. Qual o efeito disso? Ao fazer isso, os royalties reduzem a taxa de retorno dos investimentos. Quando foi publicada a medida provisória estabelecendo o novo regime de royalties no ano passado, eu publiquei um artigo no Valor Econômico sob o título de Desestimulando Investimentos, porque foi anunciado com a medida que estimularia os investimentos em mineração no Brasil. Quer dizer, puro marketing. Ao contrário, desestimula. Se eu reduzo a taxa de retorno do investimento, eu desestimulo o investimento em novos projetos e contribuo para encurtar a vida útil das operações já existentes. Só para finalizar, a proposta. Minha sugestão é que o Brasil adote o modelo canadense e australiano, ou seja, tribute o lucro da operação e não a receita da operação, que é um imposto mais neutro, não afeta, não estimula ou desestimula investimentos. Segundo, uma nova destinação das receitas, sejam destinadas a um fundo
para o financiamento do desenvolvimento econômico nos municípios. E o acesso a esses recursos tem que ser associado a projetos de educação, saúde e saneamento básico que passem por critérios de rentabilidade social. O que se tem visto, existe evidência empírica também a respeito de estudos sobre o assunto, que os municípios, os prefeitos utilizam as receitas de royalties para contratar um número enorme de funcionários públicos, geralmente afiliados políticos, com menor nível de educação, menos produtivos e que contribuem para a deterioração dos serviços, não se vendo nenhuma melhoria na qualidade da educação e da saúde nesses municípios. Bom, muito obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo. Uma boa tarde a todos, um prazer. Quero agradecer ao IBRAM e ao Instituto Fernando Henrique por esse convite, abraçar os amigos presentes do setor mineral brasileiro, dizer da minha satisfação pessoal de poder me juntar com o que tem de mais nobre, mais pensativo do setor mineral brasileiro. Na verdade, eu acho que a gente está vivendo e deve, nesse momento, entender que nós devemos fazer uma reflexão e esse seminário inaugura uma nova fase no pensamento da estratégia mineral do desenvolvimento do Brasil. Na verdade, esse evento, que tem como abordagem principal discutir a relação da mineração em grande escala com os territórios, eu acho que ele tem alguma coisa de peculiar, de inovador. O Brasil passou, nos últimos 12, 15 anos, e o setor mineral brasileiro viveu uma introspecção absolutamente caduca, no sentido de que nós buscássemos um entendimento de uma política regulatória que acabasse com a indefinição jurídica e que trouxesse a tão sonhada estabilidade regulatória e segurança jurídica para o crescimento do setor. E nós fizemos dessa missão um objetivo de vida para que o setor pudesse criar um entendimento até chegasse a esse ponto que hoje encontramos, que nós buscássemos uma estratégia diferente para poder agora entender qual é o papel da mineração em relação à abordagem da escala regional e federal. O exercício da política pública, eu me permito dizer, já que eu não sou um homem que tem essa matize, mas a vida me colocou nessa situação, com muito prazer, eu acho que até porque servir o país e servir a comunidade brasileira em termos de política pública é uma coisa que, no mínimo, te torna melhor, muito melhor. A dedicação para servir ao país, ela te coloca num sentimento de necessidade de você buscar o entendimento da visão futura para que o país que você serve possa construir pilares de desenvolvimento. Portanto, o que posso entender do objeto disso tudo é que o ótimo é inimigo do bom. E se fizer o bom, está ótimo. Dentro dessa visão de entendimento da contundência e da política que o país vive, nós experimentamos, como engenheiro de Minas do setor, depois de 35 anos servindo na iniciativa privada, a experiência de penetrar o desconhecido, que é entender um desenvolvimento da política mineral brasileira. Muito simples, o Brasil passava e passa muito fortemente em cima de uma depressão de descrédito da comunidade internacional, em cima de um setor que vive basicamente em cima de investimento de risco, uma indefinição absolutamente maiúscula em termos de segurança jurídica, já que você não tinha um código regulatório que pudesse trazer de volta à luz o investimento de capital que buscava territórios mais seguros. Você não tinha uma política assentada que pudesse criar um ambiente favorável para que você possa trazer atratividade para trazer o investimento de risco. Portanto, se tinha o caos assentado. O que nós procuramos, com muita humildade, trabalhar foi no sentido que nós chegássemos a esse momento e colocássemos o setor mineral brasileiro para discutir outra pauta. Porque hoje
o país tem, pelo menos, um código revisto dentro do possível do ambiente do Congresso do Senado Nacional, que traz à luz a modernidade de acordo com as políticas mais modernas do mundo. Hoje nós temos uma agência nacional que o setor mineral brasileiro demorou 50, 80 anos para chegar. E dentro do mesmo ministério, 35 anos para chegar. E nós temos uma política de regulação da Receita, de CEFEM, que trouxe alguns avanços no sentido de criar uma prospecção. Eu não vou me detalhar basicamente da função tributária, de alíquota, mas eu vou me detalhar no sentido que ela cria uma parametrização, no sentido de atendimento de municípios não impactados pela mineração, de distribuição federativa, talvez mais justa, que busca atingir a linguagem da extensão da mineração com a sociedade em termos de passividade. Eu acho que esses avanços são absolutamente significativos. Na verdade, nós atrofiamos a nossa imagem do setor nos últimos 10 anos porque nós desaprendemos a falar. E nós falamos sempre dentro do ambiente absolutamente amistoso, confortável dos nossos entendimentos minerais. Nós temos que aprender a falar com os stakeholders, nós temos que aprender a falar com a sociedade, nós temos que aprender a falar com a imprensa, nós temos que aprender a falar com o Greenpeace, nós temos que aprender a falar com o mundo, e isso nós precisamos aprender. E talvez esse seminário inaugura uma primeira lição de que aquilo que nós é necessário para a sobrevivência do setor mineral brasileiro, o encaminhamento agora para que nós possamos construir. Eu acho que a discussão agora ela tem um caráter muito mais horizontalizado do que foi aquele de 10 anos que nós passamos discutindo política regulatória, sem que nós chegássemos à causa daquilo que teria efeito sobre a evolução do futuro. O Código traz avanços absolutamente fantásticos no sentido de criar um ambiente de introdução de respeito à sociedade brasileira. À medida que ele assenta um dos seus artigos, a obrigatoriedade do fechamento de mina, a visão do longo prazo de um projeto mineral, ele tem que estar sentado sob a responsabilidade do outorgado de poder devolver à sociedade, ao meio ambiente, e ter uma visão do projeto mineral de tal sorte que, com começo, meio e fim, criando, e nós temos exemplos vivos no Brasil, né, no caso de Águas Claras, que se transformou um ativo mineral de grande porte em uma comunidade espetacular. Quer dizer, essa visão de futuro a mineração tem que ter para ter credibilidade social. Ele traz modernidade e comprometimento social à medida que cabe a quem recebe a outorga federal a responsabilidade de recuperar o meio ambiente. E os senhores podem ter certeza, a mineração só vai criar valor em relação à sociedade se tiver um comportamento absolutamente disciplinado em termos de relações humanas. Ou seja, nós precisamos mudar o câmbio do viés do entendimento do setor mineral. Nós não somos absolutamente mais importantes que nenhum setor. O país vai viver um momento cada vez mais que a independência dos setores, a interdependência do setor em relação ao Estado vai ter que ser obrigatória. O Estado brasileiro ou qualquer outro Estado não tem condição de suporte para poder trazer nos ombros o desenvolvimento de qualquer setor. Nós vamos ter que aprender a andar sozinho. E o bem mineral paga andar sozinho. Nós somos engenheiros, temos formação técnica e sabemos fazer estudo de viabilidade econômica sobre qualquer depósito. O que eu posso ler nessa minha experiência, e agora, ao cabo de 3 medidas que eu acho que têm um valor de portal do futuro bastante interessante, é que nos últimos 2 meses, a quantidade de investimento internacional que está sendo agregado ao país é impressionante. Porque aquilo que se precisava de se trazer e se buscar um ambiente regulatório seguro e de criar uma política correta, no sentido de dizer aquilo que se faz, de poder agregar o capital e saber que seu título está garantido para que você agregue dentro de uma visão jurídica e regulatória confiável, isso que precisa ter para poder trazer de volta o investidor. O Brasil tem uma tabela periódica a favor. Eu tenho uma lâmina que eu trouxe nessa apresentação, que eu vou dispensar, até pela exiguidade do tempo, basicamente um papel muito importante, que eu acho que vale a pena dividir com os senhores, um exercício que nós fizemos ontem à noite.
Se nós olharmos em termos de faixa territorial, o Brasil tem 20% do seu continente onde você tem áreas oneradas à mineração. Sendo dos 20%, 19,97% dessas áreas em requerimento de pesquisa, em autorização de pesquisa, em requerimento de lavra. Em termos de concessão de lavra, aí eu estou falando do sistema produtivo que se encontra nessa casa, em termos de concessão de lavra, a extensão territorial do país são os míseros 0,48%. Ou seja, nós estamos arranhando em termos de produtividade o território nacional. Portanto, cabe ao setor mineral brasileiro, agora que se tem regras claras, talvez não as melhores, as mais confortáveis, em cama king size, mas a possível dentro daquilo que se podia fazer nesse momento. E o país cresce a cada momento. E cabe ao homem público fazer o desenvolvimento permissível ao seu tempo. Isso que cabe. E agora cabe ao setor mineral brasileiro, que eu tenho a honra de ter como fundação da minha formação, de entender que nós temos que buscar um caminho novo para a mineração brasileira. Temos que buscar um caminho novo no sentido que nós aumentemos a interlocução com a sociedade, que nós saibamos que nós causamos o impacto ambiental, que nós somos a grande viés do fomento de infraestrutura do país, porque atrás de qualquer projeto mineral você tem infraestrutura básica para poder manter com água, saneamento, infraestrutura, estrada, hospital. E todos entendendo as sociedades regionais e locacionais. Nós temos que entender a finicidade do bem mineral. O bem mineral é como a vida dos senhores, não é eterna. E só passa eterna dentro de uma visão futurista e espiritualista, que eu até acredito. Portanto, o bem mineral é finito, locacional, e a extensão é regional no sentido que a vocação da alocação mínima de 0,42 abrange um continente inteiro e muda a imagem de um continente inteiro. Nós temos que aprender, meus grandes amigos do setor, eu falo isso com muito conforto, até porque eu estou entre os meus grandes amigos, que vai exigir um esforço muito grande do setor mineral para aprender a fazer aquilo que ele desaprendeu a fazer, que é melhorar a sua comunicação com a sociedade, buscar uma forma de ter um entendimento viável e visível, inclusive apontando para a sociedade as nossas fraquezas, as nossas debilidades, e tendo a convicção de que nós só vamos nos apoderar, não só economicamente, em termos de resultado, mas em cima de uma realidade total e plausível de que nós tenhamos transparência com a sociedade, para que nós nos assentemos. Isso é absolutamente pertinente e imponderável. Imagina, em termos de política pública, eu fico imaginando, basicamente, até porque chega um novo governo e vivendo esse momento, eu sinto que existe uma obrigação cívica de poder desenhar agora o que vai se fazer em termos de política pública no setor mineral para os próximos 4 ou 5 anos. Né? Mas eu pergunto, como está, quer dizer, em relação à própria tributação de CEFEM, né? Qual é a nossa interlocução do setor produtivo com as taxas que nós assentamos aos municípios, e nós estudamos a distribuição federativa, né? Hoje você tem 60% para os municípios, mais 15% para o município não impactado. Quer dizer, como é que qual é a informação que o cidadão brasileiro tem daquilo que é pago de royalties no setor para cada município? Qual é a nossa relação em termos de contribuição para a municipalidade, em termos da verba aplicada da CEFEM em cima do desenvolvimento do município? Qual a rastreabilidade que nós temos em termos de governo, de tal sorte que nós tenhamos assentado no relatório anual de lavra o que realmente acontece dos grandes movimentos que se fazem às grandes empresas no sentido de fazer investimento de capital em termos de saúde, segurança, essa coisa. Nós não podemos, em termos jurídicos, carimbar a verba pública. Nós temos que livrar do caixa único, porque o caixa único ele não dá transparência ao desvio da verba. Se, eventualmente, nós assentássemos uma verba de CEFEM vocacionada aos municípios, a relação com os estados e a própria União,
e sabemos se esse dinheiro está devidamente vocacionado àquele que foi o propósito, que é poder servir a sociedade e criar uma política pública no sentido que nós queremos transparência, isso vai ser muito bom para o entendimento da cidadania brasileira em relação à responsabilidade do setor mineral. Mas isso não aparece. É obscuro. Nem nos cadernos de economia mineral nós temos isso assentado. E não temos rastreabilidade para poder ver. Então, nós vamos ter que construir, em seminários como esse, definições de políticas públicas agora, muito mais arrojadas, sem estar nos preocuparmos, quer dizer, com a base estratégica de trazer segurança jurídica ou estabilidade relatória, mas de construir a verdadeira imagem do crescimento da mineração brasileira. Eu acho que a gente tem assentado agora, quer dizer, um movimento que talvez não seja o ótimo, doutor Castelo Branco, mas foi o possível, eu acho que o possível, abre uma porta de perspectiva para o futuro impressionantemente fantástico, de tal sorte que agora nós, como seminários como esse, por isso, o Instituto de Fernando Henrique Cardoso abriu essa porta e o IBRAM teve a clara evidência de promover esse tipo de encontro, porque daqui para frente nós vamos ter que discutir o futuro. E o futuro passa pelo entendimento ambiental, onde você tem políticas assentadas nos estados, como vai ser a nossa relação com os estados, política social, não só a nível municipal, mas a nível estadual, e a parte de comunicação. Quer dizer, é absolutamente importante que nós façamos isso. Eu acho que o portal do entendimento do desenvolvimento da mineração em termos de veículo, portador do futuro, e como veículo que vai traduzir a importância econômica que essa atividade representa, que eu vi ali 2% do PIB brasileiro, e eu confesso que a gente chega agora, nos próximos 5, 10 anos, a gente chega facilmente a 6%. Né? O Brasil tem uma vocação mineral, mas nós nos afastamos e realmente nós vamos ter que aprender a reler a sociedade brasileira, reler a nossa responsabilidade, entender com muita humildade como é que nós vamos construir a ponte para o futuro. Eu acho que é isso, no rápido das palavras. Eu me coloco à disposição da indústria mineral brasileira para que nós possamos criar drives no sentido que nós assentemos uma política possível para o futuro. Mas eu tenho a convicção, eu tenho a total convicção de que os pilares básicos para a construção da modernidade do futuro estão assentados no país. Muito obrigado, senhores. Gente, muito obrigado. Eu queria passar a palavra à Jaqueline Pereira, do Amazon, veio de Belém do Pará, cuida justamente do programa de desenvolvimento territorial sustentável do Amazon. Você precisa se deslocar para operar... Não, daí você opera bem, né? Você só precisa do microfone aqui. Eu vou fazer o papel chato aqui de quem controla o tempo. Oi. Boa tarde a todos. Como ele falou, sou Jaqueline Pereira, sou pesquisadora do Amazon, sou engenheira florestal, diferente de muitos aqui, né? Sou engenheira florestal. E eu estou vindo diretamente de uma comunidade quilombola agora, aproximadamente 3.700 quilômetros daqui de vocês. E cheguei um pouquinho atrasada por conta disso, barco, lancha, voadeira, avião, 2 aviões e vai, não pousa, mas cheguei. Cheguei, estou aqui. E, assim, foi muito assertivo ter colocado o Vicente antes de mim, porque ele deu uma introdução do que eu ia falar. Ele falou desse modo geral do que a indústria mineral tem que pensar, como é que ela tem que se modificar, e eu vou trazer para vocês uma experiência in loco, que nós estamos trabalhando, de um território que está se desenvolvendo justamente do como você está falando. Está pensando na sociedade, está trabalhando com a sociedade, trabalhando com o poder público e está desenvolvendo um território, a economia do território. Então, o setor mineral, no programa Territórios Sustentáveis, que é esse programa que... Vou passar aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Programa Territórios Sustentáveis, que está ali na calha norte do estado do Pará. Então, se vocês olharem aqui o mapa... Tem aqui o estado do Pará, o Brasil, o estado do Pará aqui em cima, bem no norte do estado do Pará. Nós temos aqui uma complexidade de áreas protegidas e nós temos uma indústria mineral aqui, a Mineração Rio do Norte. Mineração Rio do Norte,
está ali dentro de uma floresta nacional, uma área de reserva. Foi criada justamente por isso, porque tinha uma reserva de bauxita. E ela extrai bauxita há aproximadamente 38 anos, isso mesmo. 38 anos. Ela está num contexto onde o seu território, ele é ali cheio de terra indígena, territórios quilombolas ao redor, unidades de conservação de poder do governo federal, unidades de conservação, que são reservas também ambientais, do Estado, que são de uso sustentável e de proteção integral, num complexo de áreas protegidas de 22 milhões de hectares. Muita área, não? Então, esse aqui é o território que eu venho falar para vocês. Mineração Rio do Norte está aqui no meio de uma área super preservada, onde está esse vermelhinho aqui, próximo a territórios quilombolas titulados e, inclusive, com áreas que vão ser mineradas dentro de comunidades quilombolas que não são tituladas ainda, que estão dentro da FLONA, da Floresta Nacional. Como eu falei, lá temos uma complexidade de indígenas que passam na frente, inclusive, da planta minerária, quilombolas, ribeirinhos, castanheiros, que usam esse território. E com o passar do ano, lá tem a economia em torno dessa região é mineração, manejo florestal, madeira, plantio de eucalipto lá para o lado do Jari, castanha, muita castanha, farinha, né, os derivados da farinha, turismo, pecuária e outros não madeireiros, como copaíba, e cipós, óleos e etc. Tá? Esse aqui é o território da Calha Norte. Aqui é a mineração Rio do Norte, a planta, 18 milhões de toneladas a ano, então a maior jazida de bauxita do Brasil. Está lá dentro. Ela tem áreas, como eu falei, esse mapinha, dentro da Floresta Nacional de Saracataquera, que é uma unidade federal. A mineração Rio do Norte, assim como muitas das empresas, com o seu tempo que está trabalhando lá em Oriximiná, Faro e Terra Santa, que são os municípios da Calha Norte, ela sempre recebia muitas demandas do município. Apesar de ter que os impostos, pagar o royalties, o CEFEM, ter de pagar tudo isso, o município não usava. Eu trabalho nessa região há mais de 12 anos nessa região. O município usava de forma errada o recurso. O município estava com problema na educação, saúde. E toda vez que precisava de alguma coisa, a mineração Rio do Norte era o ente principal daquele território, seja para a prefeitura, seja para a comunidade que ia pedir apoio para uma festa, apoio para construir uma escola, apoio para a prefeitura, apoio para fazer alguma obra. Sempre ela foi o centro da economia dessa região. E ali o poder público, as comunidades e mesmo as ONGs também, de certa forma, atacando também a empresa por causa dos seus impactos ambientais. Tem um histórico também de impacto ambiental, questões ambientais com conflito com quilombolas. Eu trouxe só esse estudo aqui para vocês verem. Pode afastar. Ótimo. Deu aí? Então, esse estudo ele fala que, sim, às vezes você pode pensar, a indústria pode pensar que comunidade, conflito comunitário não causam problema para o empreendimento. Esse estudo que foi publicado em 2014 mostra que, sim, há um custo muito alto para a indústria por conta de conflitos com comunidades. Então, a comunidade, sim, tem hoje a força de conseguir parar o empreendimento. Exemplo disso, lá na mineração Rio do Norte, como eu comentei há pouco, as próximas lavras vão ser em áreas que estão dentro da FLONA, mas que estão dentro de uma área que tem comunidades quilombolas que estão solicitando um título, estão solicitando ser tituladas. E, por conta disso, a empresa
demorou muito para conseguir o licenciamento, tem que fazer várias negociações, vários estudos e gastar muita grana por isso. A gente, por trabalhar no território, como eu falei, há 12 anos, passava na frente da Mineração Rio do Norte, eu como ONG, nem tinha um relacionamento de conversar com a empresa. Mas, de um tempo para cá, nós reunimos alguns parceiros e decidimos conversar com a empresa para a gente entrar pensar num desenvolvimento para o território. E aí, em 2015, a partir de várias conversas com o pessoal do relacionamento com a comunidade, o Amazon, a Agenda Pública, que é uma instituição daqui de São Paulo, que trabalha com municípios impactados por grandes empreendimentos, e a equipe de conservação da Amazônia, que é uma mesma ONG que trabalha com comunidades tradicionais, nos reunimos com o setor de relacionamento com a comunidade e discutimos com ele uma proposta de desenvolvimento para o território. Conversamos com vários atores do território, nós já conhecemos muito, e criamos o programa Territórios Sustentáveis. O programa Territórios Sustentáveis é um programa de longo prazo, isso é importante. Não adianta uma empresa dizer que vai resolver um problema ou vai desenvolver um território de uma hora para outra em curto prazo. Não. O desenvolvimento do território é de longo prazo. Você tem que pensar, no caso do programa, nós pensamos há 15 anos. Então, pensamos numa estratégia de gestão integrada, conjugando esse desenvolvimento territorial, inclusivo, porque a gente traz todas as comunidades, traz a prefeito, traz os secretários, os secretários municipais, sustentável, pensando na sustentabilidade desse território, conciliando com esse interesse do setor privado. A preservação das culturas, como eu falei lá, que tem quilombolas, indígenas, ribeirinhos que usam o território, e a conservação ambiental. O programa ele tem financiamento da Mineração Rio do Norte. Ele tem uma cogestão, porque nós temos um comitê gestor, que as ONGs, as 3 ONGs, mais a Mineração Rio do Norte, faz parte desse comitê. E ele também consegue recurso externo. Nós já temos recurso Fundo Amazônia, temos recurso da Fundação Moore, temos recurso da Suécia e agora, mais recentemente, da USAID. Todos esses financiadores ficaram muito interessados na proposta do programa. Ele está estruturado para 15 anos, ele é dividido em eixos, que o primeiro dele é a gestão pública. Temos um termo de cooperação com os prefeitos municipais, para desenvolver pensando em desenvolvimento desse território. Então, nós entendemos que não adianta conversarmos só, tentar trabalhar com desenvolvimento econômico com o setor de movelaria ou com o setor com os castanheiros, não. Nós precisamos do poder público. São eles que recebem o CEFEM, são eles que têm que aplicar de forma adequada, são eles que são responsáveis pelas políticas públicas municipais. Então, nós precisamos, sim, melhorar a saúde, precisamos melhorar a educação, saneamento, e são eles os responsáveis. Então, as prefeituras fazem parte, e a agenda pública é responsável por esse eixo, no qual ela apoia o desenvolvimento do capital desses servidores públicos, que eles possam se planejar, que eles possam atuar no município. A exemplo disso, nós temos nos 3 municípios da Calha Norte, lá, os 3 têm plano diretor atualizado e que foi inclusivo, que foi debatido, tem os seus planos de saneamento, estão conseguindo recurso para implementar os seus planos de saneamento urbano. Esses municípios que não cobravam, por exemplo, IPTU, hoje eles cobram IPTU e a população sabe por que tem que pagar os impostos, porque a gente divulga como é que esses impostos estão sendo aplicados. Então, é um processo de construção junto com o serviço público. A equipe de conservação da Amazônia é responsável pelo eixo de capital social e o eixo quilombola, porque, como eu falei, tem muitos quilombolas lá. E eles desenvolvem esse capital através de capacitações, através de fortalecimento da sociedade civil, que está no território sustentável, nos 3 municípios. E o Amazon é responsável pelo desenvolvimento econômico e gestão ambiental. Como eu falei, tem muitas áreas protegidas. Nós estamos desenvolvendo
desenvolvendo o potencial dessa região, fizemos o diagnóstico dessa região para desenvolver turismo de base comunitária, que tinha muito potencial, e hoje tem turista indo para lá. Ano passado, nós tivemos 450 turistas que não ia ninguém. O pessoal vivia de castanha. Hoje, o turismo está indo muito bem nessas comunidades. Ano passado, foi 450 pessoas numa comunidade quilombola. E que está gerando renda. Castanha, que antes vendiam para atravessador, hoje eles conseguem vender através do selo Origens Brasil. Moveleiro, o setor madeireiro, que tem lá o manejo florestal, hoje está conseguindo investir os seus royalties diretamente nas comunidades. Então, nós estamos trabalhando pensando que a empresa não vai ficar lá, que o recurso, a bauxita, é finito, que a empresa vai sair. E quando ela sair, o que vai ficar? Não adianta a empresa dizer, eu vou sair, e aí? Ela vai ficar com ônus. Então, a empresa tem essa preocupação. A Mineração Rio do Norte tem essa preocupação de fazer com que esse município possa, sim, desenvolver a sua economia e andar com as suas próprias pernas. Então, esse é o programa Territórios Sustentáveis. E aí, só para mostrar para vocês rapidinho, que hoje o modelo que nós trabalhamos é esse. O território é o centro. Todas as pessoas, os atores sociais participam do programa. Nós temos consultas, os planos de trabalho são elaborados juntos. O território é o centro. Poder público, as comunidades, as ONGs e o empreendimento é um dos atores do território. Ele não é o ator principal. Ele é um dos atores do território. Estamos com bastante êxito nos trabalhos lá no Territórios Sustentáveis. Estamos agora no 4º ano de implementação do programa. E muitos resultados estão vindo a curso prazo. Pecuária, não falei de pecuária, gente. Pecuária, lá a gente está trabalhando no modelo de pecuária super diferente. Pecuarista que antes tinha que levar seu gado para a várzea, hoje eles estão na seca lá na Amazônia, né? E hoje eles estão com seu pasto bonito, trabalhando de forma sustentável, protegendo as nascentes. Então, é um trabalho de chão, o programa Territórios Sustentáveis. E aqui só o gráfico do investimento. A empresa se comprometeu no investimento de longo prazo de 15 anos. O recurso, você olhar, não é muito, é de 33 milhões, e ele começou alto e ele vai decaindo. Por quê? Porque as ONGs, os outros parceiros vão conseguindo recursos que até mesmo o poder público, a gente consegue recurso que tem do governo federal, do governo estadual, que vai sustentar o programa. Então, é esse o nosso... Mas aí o mais importante, eles têm um compromisso de 15 anos, e todo mundo sabe disso. Então, é isso que eu queria falar para vocês. É possível, sim, desenvolver o território. Essa aqui não é uma fórmula que dá para fazer em qualquer lugar, então, às vezes, você tem que adaptar, mas o mais importante é que a empresa não seja o principal, mas que ela seja um ente do território. E que ela converse, sim, ela tem que debater com a sociedade civil, ela tem que trazer o poder público. Ela tem que estar lá, tem que trazer o poder público. Não é ela que tem que fazer e construir uma escola. Ela tem que apoiar o poder público para que ele faça o seu dever. E assim pensar no desenvolvimento do território como um todo. É isso. Obrigada. Olha, dado o adiantado da hora, eu acho que consumimos o tempo desse painel. Eu não poderei fazer perguntas, senão eu vou prejudicar o andamento. Eu faço um pequeno registro. Que tem a ver com a pergunta que eu faria. A pergunta que eu faria é a ideia de, se olharmos o setor mineral na sua relação, digamos, com o seu entorno, com a sociedade, com o meio ambiente, 30, 40 anos atrás, o que mudou, o que não mudou e deverá mudar daqui para frente? Porque a sensação que eu tenho, os ouvindo aqui, ouvindo você também, Jaqueline, é que o processo aponta na direção correta. Houve muita evolução. Ainda há muito o que evoluir, mas eu ouvindo as várias intervenções aqui, este modelo de governança do território que você acabou de nos apresentar, né, o que nos disse aqui o Tito Martins, o que nos disse aqui em nome do governo o Vicente, a concepção de um economista de primeira linha como o El Roberto, me dá a sensação de que não falta massa crítica e pensamento no Brasil, e massa crítica empresarial e sociedade civil organizada com capacitação técnica, para a gente acreditar que nós podemos aproveitar esse imenso recurso
que nós recebemos na natureza de maneira sustentável, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental, é ainda um enorme desafio. Não quero minimizar os desafios, mas eu não poderia ir muito além disso. Apenas dizer que acho que esta primeira etapa aqui cumpriu este objetivo de apresentar este grande tema nas suas grandes dimensões. E eu vou ter que passar ao segundo painel. O presidente quer fazer uma intervenção? Certamente a fará. E depois passamos ao segundo painel. Eu quero me desculpar, porque eu não vou poder assistir o segundo painel. Desculpar, eu cheguei um pouco atrasado. Eu não vim tão longe de como você veio, mas eu vim de Campinas, que é aqui ao lado. E cheguei um pouco atrasado. E dizer que eu acho muito importante o que foi dito aqui, especialmente no que se refere à necessidade de comunicação. E houve aqui uma espécie de competição com o agro, mas o agro conseguiu essa comunicação. Né? O agro é tech, por exemplo, repete. Né? Há um grande desconhecimento do que seja a importância do setor mineral no público mais vasto e também nos decisores, nos tomadores de decisão pública, de gestão. Né? E, na verdade, isso tem a ver com a nossa própria concepção. Hoje, lá em Campinas, houve um debate e alguém falou no setor primário. O setor primário no Brasil é tido como mais simplório, como se fosse. Né? E olha aqui, uma semente hoje de soja é uma tecnologia muito avançada. Né? Essa nossa visão, que foi, pelo menos da minha época, do que seria o desenvolvimento, que era tudo só o setor secundário, penetrou muito. Ora, hoje aqui está dito e sabido, o setor que era chamado de terciário está na vanguarda das transformações e todos os setores passaram a depender muito de uma base científica e tecnológica, e, sobretudo, o setor mineral. Agora, a sociedade sabe pouco dessas coisas. Né? Eu acho que é muito importante realmente explicar um pouco melhor. Sabe pouco também da necessidade dessa cooperação entre meio ambiente e a exploração mineral. Quer dizer, é vista a exploração mineral como antagonista do meio ambiente, até porque foi, em certos momentos. Né? Agora nós temos que mudar a cabeça. Se não mudar a cultura, é mais fácil mudar as instituições do que a cultura. É difícil passar uma lei, mas você consegue passar. Agora, mudar a cultura, mudar o modo de apreciação, o comportamento, a visão que as pessoas têm dos fatos, é mais difícil. E nós temos que construir uma visão estratégica para o Brasil. Falta isso nesse momento. O mundo está mudando rapidamente, está mudando não só no setor político, no setor produtivo, todos estão mudando. Nós estamos mudando, mas um pouco mais devagar e com um pouco de desconfiança do nosso futuro. Nós precisamos reganhar a confiança no futuro do Brasil. Isso é uma questão de comunicação, de conversa. Então, eu primeiro felicito-os pelo fato de terem organizado esse seminário e, segundo, me desculpo que eu tenho outras agendas. Infelizmente, quanto mais velho, mais agendado. Muito obrigado.